Vamos orar e logo após a oração. Estou fazendo um teste aqui. Está tranquilo. Depois dessa oração, convido o Jonathan para estar louvando o Senhor com o hino. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, quero Te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, na Tua presença esta manhã, meu Senhor. Papai, abençoa cada um dos meus irmãos que aqui já chegaram, meu Deus. Também aqueles que estão a caminho à Tua casa. Também aqueles que estão no seu lar e não podem vir, meu Senhor. Papai, abençoa cada um deles, meu Senhor. Papai, vem estar conosco, porque assim como a Tua graça nos basta, a Tua presença é suficiente nesta manhã. Senhor, nos ajuda uma vez mais. Continua conosco, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Pode ser, irmãos? Vamos louvar o hino 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos lhe salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe, irmão Jonatas, por esse louvor maravilhoso, né? Irmãos, é nossa terceira aula, né, do terceiro trimestre. A maioria das nossas aulas, desde o trimestre passado até esse trimestre, foi algumas aulas online. Os irmãos que não teve o prazer, não teve o tempo de assistir, elas estão disponíveis no nosso canal da nossa igreja, pelo YouTube ou pelo Face. Os irmãos, depois que tem um tempinho, os irmãos acompanham as aulas, tanto do segundo trimestre, com a primeira e a segunda aula desse terceiro trimestre, tá? Os irmãos coloquem em pé, por favor, nós vamos ler aqui, os irmãos que têm a revista, é a terceira aula, né? Os irmãos que não tiveram a revista, o texto de referência está em Êxodo, capítulo 14, o verso 22, 23, 24 e 26. O tema da nossa revista, irmão, um tema muito atual, né? O pastor Abner, ele escreveu com um tema muito atual, que é transformando as diversidades em cenário de milagres e vitória, né? Então é bem atual essas nossas lições, e será mais um trimestre abençoado, eu creio, né? Hoje é 19 de julho de 2020, a lição é a 3. O tema da nossa lição é: diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Texto áureo: tu falarás tudo o que eu te mandar, e irá a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Êxodo 7, 2. Verdade aplicada: o Senhor Deus para levar diante os propósitos para com o seu povo. Os objetivos da lição, primeiro é mostrar o cuidado de Deus na crise. O segundo é ressaltar que Deus vê o nosso sofrimento. E o terceiro é esclarecer que Deus tem sua hora de agir. O textual, irmãos, eu vou ler, tá? Todos eles, irmão, acompanhem, se encontra em Êxodo, capítulo 14. E o verso 22, 23, 24 e 26. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém? Vamos fazer mais uma oração, e logo após a irmã Socorro assume a aula. Vamos orar. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, por este privilégio. Pai, abençoa a Tua filha que irá ministrar essa aula. Abençoa cada um dos irmãos que aqui está, que possamos abrir o coração e aprender a Tua palavra, viver e praticar ela. Também abençoa os irmãos que estão em casa, Senhor, assistindo essa aula, Senhor, online. Abençoa cada um, meu Pai, abrindo o coração, que possamos entender e viver a Tua palavra, porque boa é a Tua palavra. Assim eu te peço em Teu nome, Jesus, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Acho que tá bem baixo. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Tá ligado, não? Entendi. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente eu gostaria de dizer, externar a minha felicidade, a minha alegria de estarmos voltando à escola dominical presencial, né, irmãos? Isso é uma vitória que o Senhor tem nos dado e motivo de nos alegrarmos. E dizer que eu sei que existem, irmãos, aqui diversas pessoas mais capacitadas para estar dando essa aula, principalmente essa aula inicial, né, que nos deixou tão inseguros de voltar ao presencial, mas também estar online. O coração, né,
Estou desde cedo falando, Senhor, não precisa parar o coração, senão nós morremos, né, irmãos? Vai dar uma desacelerada aí que tá difícil. 3 noites, pelo menos, sem dormir direito, né, pastor? Aquela... Meu Deus, mas o Senhor há de ter misericórdia. Quando eu vi o tema da lição, eu falei, Senhor, é um texto bastante conhecido da igreja, né? O que dá para extrair de um texto que os irmãos já conhecem tão bem? Mas o Senhor me surpreendeu, né, irmãos? E o Senhor ministrou ao meu coração de uma forma grandiosa. Então, eu já estou feliz por isso. Glória a Deus. Mesmo que, talvez, né, aos ouvintes, a aula não surta o efeito esperado. Mas o Senhor, Ele ministrou ao meu coração, me fortaleceu através dessa palavra. E eu creio que irá fortalecer a cada um dos irmãos também. E essa revista, ela está trazendo assuntos... como o irmão falou, atuais, né? Para momentos que nós estamos vivendo, para que nós venhamos fortalecer uma palavra de Deus sendo ministrada direto ao nosso coração e que possamos ser fortalecidos. E eu creio que o Senhor, nessa manhã, irá falar fortemente ao nosso coração, não por conta do mero instrumento que está sendo usado, mas porque a palavra de Deus é poderosa para isso. Glória a Deus. Os irmãos não se sintam acanhados, irmãos, porque a gente se sente um tanto quanto amordaçados com essa máscara, né? Mas, irmãos, nessa manhã nós temos liberdade de adorar ao Senhor. Não se intimide por ser uma aula, mas adore ao Senhor nesta manhã. O título da nossa lição, como já foi dito, diante do caos eminente, né? Diante de todo esse transtorno que nós vemos, né? Tão próximo, Deus, Ele nos concede o escape. Aleluia. Deus nos concede dessas situações que estamos vivendo, um refúgio. Aleluia. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 13, Paulo ele diz, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele vos providenciará um escape para que possam suportar. Aleluia. Providenciará. O escape, ele é providência de Deus para mim e para a tua vida, certa, diante do caos, diante do transtorno, diante da crise. Né? Já gostaria de estar ministrando ao teu coração, porque eu creio e nós temos vivido isso pela fé nesses tempos. Em Números, do capítulo 23, no verso 19, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não faria? Na introdução da nossa lição, o comentarista diz, Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte tirou o povo do Egito, cumprindo assim suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, de que lhes daria uma terra que emanaria leite e mel. Então, as promessas do Senhor, queridos, Ele é quem garante cumprir. Aleluias. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, se o Senhor prometeu algo, pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir as suas promessas. No tópico 1, o título diz, o cuidado de Deus na crise. Todos nós, irmãos, conhecemos aí a história de como o povo de Israel, ou seja, a família de Jacó, porque o nome de Israel, israelita, ela deriva diretamente de Jacó, né, que naquele texto de quando luta com o anjo, o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Então você vê aí nesses primeiros capítulos de Gênesis, no início de Êxodo, Deus se referindo sempre ali ao povo como os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, a família de Jacó, né? E todos conhecemos a história de como o povo ele chega ali até ao Egito, diante de todo aquele caos, a fome, né? Como José chegou até o Egito, já estudamos isso na lição passada, como Deus o capacitou para livrar a sua família, livrar todo mundo da fome. E o povo chega ali, Jacó, com a sua família, os seus filhos, sem contar as mulheres, e contando, incluindo José e os seus 2 filhos que já estavam no Egito, um número de 70 homens. Ali o Egito é o convite do próprio faraó. E nós sabemos que o povo de Israel, ele passa ali 30 anos, mas é bom observar que eles não passaram 430 anos escravizados, tá, irmãos?
os primeiros anos, as primeiras décadas do povo ali no Egito, eles tiveram ali um período, né, de bom. O povo ele recebe uma terra, a terra chamada de Gósen para habitarem. E ali vão entrando numa zona de conforto, né? Vão entrando numa zona de conforto, porque então o povo era para ter ido para o Egito como uma porta de escape que o Senhor abriu, e era para ter voltado para Canaã. E o povo não faz isso, o povo permanece no Egito. Então foi necessário, por permissão de Deus levantar então um faraó que não conhecia ou reconhecia a história de José, é o que José havia feito ali no Egito, e oprimir o povo, escravizar o povo, até porque Faraó ele observa que o povo ele cresce, né, em número e se fortalece numa rapidez muito grande, se cumprindo a palavra de Deus ali em Gênesis, que Deus, uma promessa que Deus faz a Abraão, em Gênesis 2, no versículo 2, que diz que farei de ti uma grande nação. Então, as promessas de Deus estavam se cumprindo na vida do povo. Né? Então, ele vendo isso e temendo que aquele povo estava se fortalecendo e crescendo em número, ele escraviza o povo ali no Egito. Mas nós podemos perceber que há uma permissão de Deus nisso, que há uma direção de Deus nisso. Por quê, irmãos? Aí eu conjecturando o texto. Porque acredito eu que, se Deus não tivesse permitido isso, muito provavelmente o povo teria permanecido no Egito. Estava ali numa zona de conforto. Foi necessário que Deus criasse toda essa crise, escravizasse o povo, Deus permitisse que Faraó fizesse isso, para que o povo se voltasse para o Senhor e voltasse o seu desejo de voltar à sua pátria. Glória a Deus por isso. Então, nós percebemos, meus amados, que existem situações de crise que vêm para as nossas vidas que nos direcionam ao real propósito de Deus. Então, se você está passando por um período de crise, de transtorno, pergunte ao Senhor, em que o Senhor está te direcionando, porque tudo tem propósito na nossa vida. Sem falar que também ali não era o local para que o povo habitasse, porque era uma terra de um povo que professava uma fé politeísta, né? Nós vimos aí na nossa lição de, quem lembra das aulas de apologética, né? Nosso politeísmo, monoteísmo, panteísmo, tudecismo, né? Era uma terra de pessoas que eles tinham uma crença em vários deuses. Não era o local em que o Senhor queria que o povo tivesse. Qual horário que nós temos, irmão? Meu Deus. Irmãos, me suporte um pouquinho aí, viu, irmãos? Me suporte um pouquinho aí. Nós temos que já colocar isso em exercício aqui na terra, porque no céu a gente vai ter que se suportar pela eternidade. Então, já exercendo isso aqui na terra. Então, irmãos, o povo, então, ele volta ao Senhor, se volta ao Senhor para clamar, então, para sair daquela situação de escravidão, de aflição. E Deus, ele levanta, então, Moisés, né? Um homem que desde a sua infância, desde o seu nascimento, aliás, foi protegido por Deus, né? Já foi perseguido desde o seu nascimento e foi guardado e protegido de Deus para cumprir um grande propósito. Os irmãos conhecem aí bem a história de quando o faraó manda, né, as parteiras, né, já matarem as crianças ao nascimento. Deus dá livramento aí a Moisés, porque as hebreias, elas eram, como as parteiras dizem, né, elas eram espertas. Antes mesmo das parteiras chegarem, as crianças já tinham nascido. Aí, então, o faraó, ele pega e dá ordem para matar todos os meninos ali no Nilo. Mais uma vez, o Senhor dá estratégia ali a Joquebede, o Senhor dá mais uma vez o livramento de morte. E todo aquele acontecimento maravilhoso que nós vemos no cuidado de Deus na vida de Moisés, até que o Senhor o leva a ser criado pela filha de Faraó dentro do palácio. E o povo, mesmo diante das afrontas de Faraó, continua crescendo e se fortalecendo, a Bíblia diz. Então, o que nós vemos através disso, queridos, que mesmo em tempos de crise,
Através da palavra do Senhor e através da nossa fé, nós podemos continuar crescendo e nós iremos nos fortalecer. Porque nós sabemos que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós tiramos aí os maiores aprendizados. Não é verdade? São nos momentos mais difíceis em que nós mais aprendemos. E são nos momentos de dor, de sofrimento, em que nós mais nos fortalecemos. Porque nós saímos de uma situação, quanto mais difícil for, mais destemidos, mais conscientes que Deus é conosco. Aleluia, mais fortalecidos espiritualmente. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso, através da palavra de Deus. Então, Deus dá esse livramento a Moisés, e lhe dá o privilégio de ter ali uma educação, né, um crescimento de príncipe ali dentro do palácio, né, com os privilégios de um príncipe. E se forma, vamos dizer que numa das maiores faculdades da época, né, com todo o conhecimento ali necessário para se tornar um grande líder. Líder esse que nem ele mesmo sabia que estava no propósito de Deus para ser. Mas é claro, irmãos, que nós sabemos que ainda existe a necessidade de passar pela faculdade de Jeová, do grande eu sou. Né? Moisés ele passa ali os 40 anos no Egito, adquirindo todos esses conhecimentos, mas foi necessário que Moisés também passasse 40 anos no deserto, apacentando as ovelhas do Senhor. Irmãos, as experiências, né, que Deus dá a Moisés, eu não sei, mas eu tenho uma mente um pouco fértil, irmãos, né? Experiências que eu creio que Deus fez Moisés viver ali, né? Ele é obrigado a fugir mais uma vez sobre uma sentença de morte, a terceira sentença de morte sobre a vida de Moisés, por causa daquele acontecimento em que ele vai defender um hebreu, mata um egípcio, o faraó descobre e manda prender e matar, e por causa disso ele foge, então, do Egito. Então, mais uma vez, ministrando a palavra de Deus aos nossos corações, nós vemos que o inimigo, ele sempre vai tentar matar aquele que tem propósito de Deus. Então, irmão, se você se sente, né, que estão sempre tentando matar e oprimir a tua vida, é porque tem propósito de Deus para se cumprir na tua vida. Creia nisso pela fé, em nome de Jesus. Então, Moisés, ele foge ali para o deserto de Midian. Aleluias. E como eu disse, irmãos, a gente não entende porque a gente tem que passar por desertos. Mas creia que as experiências que eu e você, eu digo isso também, né, por viver isso, as experiências que nós passamos de desertos, elas trazem para nós, não somente para nós, algo de Deus, mas também através de nós para outras pessoas, né? Quantas experiências que a gente vive e não entende por que vive, mas mais ali na frente, através da sua experiência, Deus está trazendo uma palavra para outra pessoa, e você fala, Jesus, que negócio é esse? Não é? É dessa maneira que Deus faz, irmãos. Então, Moisés, ele foi um instrumento de Deus para trazer socorro ali ao povo de Israel, que estava clamando, que estava aflito, escravizado. Então, Deus quer também nos usar como instrumento. Assim como Deus usou a vida de Moisés, Deus também quer nos usar para trazer socorro à vida de outras pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Só que este socorro, ele vem através das nossas vidas como instrumento, né? Eu estava até ontem, rapidamente, de uma história que diz que um homem estava morrendo afogado e ele começa a pedir para Deus por socorro, por socorro, por socorro, Senhor me socorre, e o Senhor envia ali um barquinho, e ele fala, não, Deus irá me socorrer, era um homem de muita fé. E aí Deus envia mais uma vez outra pessoa, e ele fala, não, meu Deus irá me socorrer, e mais uma vez, Deus irá me socorrer, ele morre e chega diante de Deus, é apenas uma história, irmãos, para contextualizar, e ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, por que o Senhor não me socorreu? E Deus fala, meu filho, eu enviei 3 auxílios para você, você não aceitou o meu socorro. Então, assim, nós vemos que Deus é o nosso socorro,
E nós também precisamos nos dispor para ser socorro na vida de alguém, socorro de Deus, instrumento de Deus, para ser usados. É claro, irmãos, que para ser usado existe um processo. Nós vemos isso na vida de todos os heróis da Bíblia Sagrada. Existe um processo e esse processo, ele não é fácil. Mas nós temos a garantia de que Deus está conosco, então Ele nos encoraja, não temas. Assim como quando Moisés ele temeu, porque, irmãos, é diante de uma grande missão que Deus, o próprio Deus ali, diante daquela visão, de uma sarça ardente, irmãos, quem não temeria uma missão tão grande? O próprio Moisés ele fala, né? Mas quem sou eu, Senhor, para ir até a Faraó e tirar de lá os filhos de Israel? Irmãos, quantas vezes a gente não fala? Eu falei assim, eu me vi em Moisés neste instante. Porque quantas vezes a gente não fala, né? Irmãos, chama você para fazer algo, você fala, Senhor, quem sou eu? Tem tanta gente melhor para fazer isso. Mas, queridos, nós temos a garantia de que o Senhor está conosco. Independente da missão em que o Senhor tem encarregado a mim e a você, o Senhor, Ele está conosco. Aleluia. É a garantia de que temos. Glória a Deus. No tópico 2, Deus vê o nosso sofrimento. Eu não estou utilizando diretamente a lição, irmão, mas os tópicos, o texto, né, em que eu escrevi, irmãos, porque assim, né, a gente fica nervoso, aí faz o quê? A gente não faz um esboço. O Augusto, ele dá risada de mim, irmãos. Deveria nem dizer isso. Mas Augusto dá risada de mim, porque eu não faço um esboço. Com medo de esquecer, eu faço logo a lição toda. E aí depois coloca a anotação mais em cima. Ele fala, meu Deus! Mas está dentro dos tópicos da lição, tá, irmãos? Nós vemos ali que o sofrimento do povo de Israel, a principal atividade que eles executavam ali no Egito, debaixo, irmãos, de chibatadas, né, dos seus carrascos, era a produção, a principal atividade era a produção de tijolos ali, para as inúmeras construções, né, que não acabavam nunca, construções essas que até hoje, né, muitas estão de pé, que podem ser vistas ali no Egito. E esse serviço, irmãos, era um serviço sem descanso, um serviço que, como disse, né, o próprio faraó, quando ele via, a Bíblia fala ali em Êxodo 5, a partir do verso 6, que quando o povo falava que vou sacrificar ao Senhor, o faraó, ele dificultava o serviço, né, como ali fala, que ele não deixa, então, que os servos tragam as palhas para os israelitas, porque era uma mistura de barro, esses tijolos eram feitos uma mistura de barro, argila, de palha, né, e colocado para secar, tudo feito um serviço manual, né, pisado ali, modelado em moldes, colocado para secar, e tinha uma cota diária. Porque quando eles não atendiam essa cota, eles eram ali rigorosamente, como que diz, punidos, né? Eles eram ali rigorosamente punidos por não atingir essa cota. Nós vemos isso claramente ali em Êxodo 5, a partir do verso 6. Então, assim, a Bíblia descreve aí, deixa bem claro a crueldade do faraó e a opressão que tinha ali, através do povo, que tinha em cima do povo. Então, assim, aí a gente começa a observar, né, irmãos, que aquele que ele nos oprime claramente com a intenção de não nos deixar crescer, de não nos deixar nos fortalecer. Sabe por quê? Porque quem oprime faz esse tipo de coisa conosco é porque eles conhecem a nossa capacidade. Eles conhecem, irmãos, aleluia, o potencial que nós temos. Porque era justamente isso que Israel, que Faraó ele fazia com o povo. Né? Em saber, em ver a força do povo, ele então fazia isso, ele oprimia o povo para tentar sufocar todo esse potencial. Né? Então, mais uma vez, eu trago essa palavra de conforto ao teu coração, se você está se sentindo oprimido. Então, saiba que você tem potencial, aleluia, para crescer e para ser usado por Deus, amém? Então, mas fique tranquilo, né? Como estão falando do sofrimento, Deus, ele sempre escuta o nosso clamor, clama ao Senhor, porque o Senhor, ele sempre escuta o nosso clamor e nós vamos viver as promessas de Deus, porque, como eu disse, o Senhor é quem prometeu e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, Moisés e Arão, Deus os envia ali até a presença de Faraó, e nós vemos no texto, eu não estou discorrendo até no texto passo a passo, né, irmãos, que é um texto bastante conhecido.
Então, nós vemos que quando Moisés e Arão eles vão ali até diante do faraó, a Bíblia diz, e por diversas vezes, para deixar isso bem claro, né, irmãos? Quando a Bíblia repete isso mais de uma vez, eu acho interessante a gente prestar atenção no que Deus está querendo dizer. A Bíblia diz que Deus, ele endurece o coração de faraó, não é assim? E nós entendemos o que com isso, né, irmãos? Nós temos que prestar atenção em algo. Quando Deus ele endurece o coração de Faraó, não é que Deus está colocando o mal no coração de Faraó. Nós entendemos, né, nos capítulos já anteriores, de que o coração de Faraó já era um coração endurecido, já era um coração de um homem mau, que já tinha sido instruído, né, desde os seus antecessores, a ser assim, uma pessoa dura, uma pessoa má. Por quê, irmãos? Porque Deus ele não coloca maldade no coração do homem. Então, é bom deixar isso claro. Então, assim, Deus endurece, ou seja, Deus potencializa, Deus fortalece algo que já havia no seu coração, que o seu coração já era. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus tinha um propósito grande a realizar e isso era necessário. Porque nós vemos que em Efésios, no capítulo 6, no capítulo 3 e no verso 20, diz que, ora, aquele que é poderoso, eu amo esse versículo, irmãos, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Então, o povo estava clamando por libertação, mas o que Deus havia de fazer era extraordinariamente maior do que aqueles que eles estavam pedindo, ou, irmãos, o que eles poderiam pensar. Aleluia, os propósitos de Deus na nossa vida são dessa maneira, né? Então, a intenção de Deus era mostrar ali o seu poder, não somente aos israelitas, mas também a todos os egípcios e a todo mundo, porque através dessa história que ultrapassou aqui gerações, que ultrapassou povos, o nome do Senhor é glorificado até hoje, diante deste grande feito. Então, o Senhor, conhecedor de todas as coisas, Ele faz algo maior do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que o povo estava esperando. Então, aí nós entramos no tópico 3, né, que é a hora de Deus agir, o agir de Deus. Glória a Deus. Os faraós, irmãos, eles se auto-intitulavam, como os irmãos bem sabem, deuses, né? Porque eles se consideravam filhos de Ra, que é o deus do sol, e eles não acreditavam serem deuses. Aí Deus endurece o coração de Faraó para provar ali a ele e a todo o povo de que ele era meramente um líder humano. Ele não era Deus, era apenas um homem. Então nós vemos que as 10 pragas que Deus ele envia ali no Egito, todas elas desmoraliza diretamente uma das divindades, ou várias das divindades do Egito. Né? Eu tirei aqui alguns exemplos, né, irmãos, para nós não ficarmos presos nisso. Mas nós vemos lá, por exemplo, em Êxodo 7, no versículo de 19, que o rio Nilo, ele se torna, o rio Nilo e todas as águas do Egito, elas se tornam em sangue. O rio Nilo, ele era personificação do deus deles, né, o Hapi. Então, que era conhecido como Deus da fertilidade. Então, Deus desmoraliza esse Deus, né, esse falso Deus. E com a morte de todos os peixes ali do rio Nilo, porque quando as águas se tornam em sangue, a Bíblia diz que todos os peixes, eles morrem. E os egípcios, Deus afronta diretamente ali a crença deles, porque os irmãos sabem que muitos peixes, eles eram considerados sagrados, e eles eram adorados ali no Egito, e todos morrem. Então, Deus ali está desmoralizando diretamente essas divindades. Na praga das rãs, em Êxodo 8, nós vemos que a rã também era considerada um animal sagrado. Irmãos, eu não sei o que eles comiam, porque tudo era sagrado para eles, né? Os animais, as rãs também eram sagradas, porque era a personificação da deusa Reikti, difícil esse nome, viu, irmãos? E ela tinha a cabeça de rã, então a quantidade
o Egito desmoralizou essa divindade a qual eles eram devotos. Eu já ouvi alguém dizer, irmãos, mas rã não é praga não. Ô, irmão, desculpa aí, viu? Fazer esse comentário desagradável. Ainda mais de manhã. Mas eu ia dizer, irmão, rã não é praga não, irmão, rã é gostoso. Não é por nada não. Se Augusto estivesse aqui, até ele já comeu rã, eu iria, né? Tadinho dele. Mas ele não está aqui, eu não posso falar. Irmãs, mas só que... Mas aí o que acontece, irmãs? Eles não poderiam nem sequer matar as rãs, porque elas eram animais sagrados para eles. Então eles ficavam ali sendo atormentados por ela e nem comer eles poderiam. Então nós vemos também que todos os deuses, irmãos, ou praticamente todos, porque é muito Deus, eu não deu para olhar todos, mas praticamente todas as divindades do Egito, eles tinham ali a cabeça de um animal, né? É gato, irmãos, é cachorro, é tanto do bicho. Por exemplo, nós vemos o Horus, né? Os jovens aí, eles vão lembrar que existem muitos filmes aí com esse personagem, né? Deuses do Egito, lembro. Então, o Horus, ele tem cabeça de falcão. Anubis também, bastante conhecido, né? Com cabeça de chacal. Então, assim, todos tinham ali do corpo de um... Aí Deus faz o quê, irmão? Deus envia uma praga, uma peste, que mata todos os animais do Egito. Irmão, Deus é tremendo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Desmoralizando ali todos esses animais, né? Então, assim, e em tudo Deus fazia separação entre o povo de Israel e o povo do Egito. Então, assim, morreram apenas os animais dos egípcios, dos israelitas continuavam vivos. Né? Então, Deus faz essa separação, nós vemos ali em Êxodo 9. Em Êxodo 10, a partir do verso 21, nós sabemos, como eu já havia dito no início, que uma das maiores divindades, os meninos vão lembrar também disso de filme, né? Que uma das maiores divindades ali do Egito é Ra. Deus faz o quê? Envia uma praga, ou envia uma treva sobre todo o Egito. Então, escurece tudo, o dia vira noite. Deus mostrando que aquela divindade não tinha poder algum, mas que Ele, sim, o nosso Deus, Ele tem todo o poder sobre a terra e sobre os céus. Glória a Deus por isso. E o faraó, irmãos, ele acreditava, né, por ser um Deus, que ele tinha poder, tinha domínio ali sobre todas as vidas que ele governava, né? Que tinha poder sobre a vida e sobre a morte, como nós vemos mesmo que ele manda matar, mais uma vez, né? Repetindo, os meninos, as crianças ali no Egito, os hebreus. Então ele acreditava ter poder sobre a vida, sobre a morte. Aí Deus pega e faz o quê, irmãos? Envia um anjo e mata todos os primogênitos dos egípcios, mostrando que ele, sim, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Irmãos, é maravilhoso ver o agir de Deus. Deus, ele é poderoso. Glória a Deus. Então, naquela mesma noite, né, que morrem os primogênitos, então o faraó, ele pega e chama, né, Moisés e Arão e manda que o povo vá embora do Egito. Mas com algo interessante, irmãos. Levando consigo todas as suas propriedades e mais, né, Deus, ele indeniza o povo em parte pelos os anos de trabalho escravo, porque eles recebem também, a Bíblia diz que vasos de prata, vasos de ouro, vestes, e saem ali do Egito, irmãos, cerca de 600.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, observe algo. Há 430 anos atrás, entra no Egito, a Bíblia diz quantos homens? 70 homens. 70 homens, sem contar meninos, sem contar as mulheres. E agora saem do Egito. Quantos? 600.000 homens, sem contar as crianças, sem contar as mulheres, e agora ricos, né, porque o Senhor indenizou os anos de serviço escravo deles,
eles saem agora ricos e eu creio, irmãos, que marcados como o povo da promessa, aleluia, marcados como o povo de Deus. Então nós vemos que até mesmo na crise, Deus ele pode nos fazer prosperar, irmãos. Né? Eu não estou falando simplesmente de enriquecer, a prosperidade de Deus, né? No sentido da prosperidade de Deus, é algo sobrenatural na tua vida. Talvez você esteja desempregado, você não esteja trabalhando, como eu, estou parado desde antes da quarentena, mas Deus é aquele que não nos deixa faltar nada. Ele cuida da gente em tudo e nos mínimos detalhes, porque assim Deus nos faz prosperar em meio à crise, né? No início dessa pandemia, a gente se preocupou tanto porque, de fato, o mundo tem vivido, né, todo esse colapso econômico, na educação, em todos os aspectos, o mundo, não só o nosso país, tem sofrido. Mas Deus é aquele que sustenta o seu povo, irmãos. A gente não pode ficar presos a essa visão do mundo. Por exemplo, no início, contar a experiência pessoal, no início da pandemia, o povo já pegou e falou, olha, vai faltar comida no supermercado, vai fechar tudo, olha, o povo vai entrar quando o dinheiro acabar, porque o povo vê assim, irmãos, o pior quadro possível, para atemorizar as nossas vidas, ver o pior quadro possível. Vai faltar comida no supermercado, logo depois, quando o povo não tiver dinheiro, eles vão saquear o supermercado, eles vão entrar nas casas, vai roubar todo mundo, a gente fica, meu Deus, tem misericórdia, a gente começa a acreditar nisso. Irmãos, eu não fiz que nem certas pessoas, mas eu confesso que eu fui no mercado e fiz uma compra por pelo menos 3 meses, para garantir que não faltaria o pão na minha casa. Isso é real. E a gente entrava no mercado, aquelas filas enormes de gente carregando tipo 3 carrinhos, 10 pacotes de arroz de 10 quilos. Jesus, acho que eu estou pegando pouca coisa, eu vou voltar e comprar de novo. Eu fui no mercado 3 vezes, irmão, isola isso aí, ninguém tá ouvindo, é só entre nós, né? Eu fui no mercado 3 vezes, porque toda vez que eu ia, eu achava, não, eu acho que não vai dar, eu vou voltar de novo, vou comprar mais coisa. Mas o Senhor, irmãos, é que cuida de nós. Né? E graças a Deus essa preocupação exacerbada, né? Ela passou e nós entendemos que tudo tem propósito, né? Na vida do cristão e em todo mundo, tudo tem propósito e o Senhor está sob o controle de todas as... Glória a Deus. Aleluias. Então o povo, irmãos, sai ali do Egito, né? Mas Deus, irmãos, como nós dissemos, Ele faz sempre infinitamente mais. Não é verdade? Não para por aí. Não bastou, então, o povo sair liberto, sair, então, indenizado, né? Trazendo suas posses. O Senhor, Ele vai fazer mais pelo povo. Ele quer mostrar o seu poder, aleluias, para que o povo não mais... para que o povo de fato cresce que o Senhor era com eles. Então, nós vemos que Deus, quando o povo sai ali, Deus pega e fala assim para o povo acampar em Pihairote, né? E não seria um local ideal para que o povo tivesse acampado, porque eles ficariam meio que sem fuga, né? Sem um destino exato. Não seria um local muito estratégico, mas Deus dá ordem para que o povo acampe ali, né? E eu entendo que mais ou menos acontece assim, irmãos. Olha, espera aí, que é para dar tempo do perseguidor te acompanhar. Eu viajo, irmão, nas coisas, desculpa aí, viu? Porque se o povo acreditasse que, de fato, eles estavam sendo perseguidos, irmãos, eles que eles saíram do Egito com pressa, mas o Senhor falou, não, calma aí, espera aí um pouquinho, que é para dar tempo. Porque o Senhor, a Bíblia diz que Deus, ele fala a Moisés, né, todas essas coisas, já diz a Moisés antes, né, o líder está ciente, irmãos, do que Deus está fazendo. Às vezes a gente não entende, mas o líder está ciente. Aí, a Bíblia diz que Deus vai lá e endurece o coração de Faraó mais uma vez, né, para que ele perseguisse o povo. Aí, quando o povo já tinha entrado ali no deserto, Deus ele já coloca ali, né, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, um anjo adiante do povo, a Bíblia diz. E é interessante, irmãos, porque fica mais fácil do faraó rastrear o povo, se você imaginar, né? Fica mais fácil, irmãos, porque de longe se avistava a coluna de fogo que seguia o povo.
Então, assim, irmãos, se você se sente perseguido, é porque existem evidências de que Deus é na tua vida, de que Deus é com você. É por isso que te perseguem. Fala, eu estou sendo perseguido demais, é porque existem evidências, irmãos, sobre a tua vida. Deus é contigo. Glória a Deus. Então, eu acredito que ficou fácil esse povo ser rastreado, né? Mas aí a Bíblia diz que quando ele se aproxima, né, que o povo já se atemoriza, mas Deus, ele pega a nuvem, a coluna da nuvem, e o anjo que está diante do povo, e ele coloca por detrás do povo, fazendo assim uma divisão entre o povo israelita e os que os perseguiam. Porque eles não conseguiam enxergar o que eles estavam fazendo, eles ficaram ali sem direção por conta disso, né? E Deus, então, irmãos, estava dando ali ao povo um momento, como a revista diz, né, de contemplação ao povo do sobrenatural de Deus, daquilo que Deus, o extraordinário que Deus iria estar fazendo ali pelo povo. Eu acredito que existem momentos que a gente pega e olha assim, né, talvez como o povo, né, se aterroriza porque pensa, a gente já passou por esse problema, essa dificuldade, pensei que já tinha esperado esse problema, né? Aí ressurge o inimigo que a gente pensou que já tinha vencido. Mas, irmãos, mais uma vez eu repito, Deus está no controle de tudo. Aleluia. E chega o momento de Deus agir. A gente precisa entender algo, acredito que a gente até estava comentando isso, né, sobre o psicológico ontem. O medo, ele atemorizou o povo de uma forma, né, que o povo não conseguiu entender que Deus estava dando direção a eles, né? Mesmo vendo ali que Deus já tinha colocado a coluna de fogo, né, a nuvem, o anjo do Senhor estava diante do povo. Antes mesmo, irmãos, os egípcios, eles não chegaram nem próximos, para vocês terem uma noção, nem próximos de nenhum dos israelitas. Mas eles estavam apavorados por causa do medo. Então, assim, existem guerras que a gente perde no psicológico. A gente perde dentro da nossa própria mente. Nem chegou a entrar na luta ainda, não chegou ainda, o problema nem chegou até você, de fato. Mas na mente a gente já está aqui, né? Perdi, não tem condições, vou perder, vou morrer. Desse jeito. Né? Então, assim, é necessário que a gente tenha controle, né, sobre essa questão do psicológico. É por isso que Deus sempre fala, né? Quando ele se apresenta, não temas. Não temas, porque o medo, ele nos cega, ele nos paralisa, né? Não nos faz, uma venda, não nos deixa enxergar o direcionamento de Deus. E aí é interessante, irmãos, quando Moisés, abra sua Bíblia já em Êxodo, no capítulo 14, para que nós possamos discorrer um pouco sobre o texto, né, já encerrando a aula, é interessante que quando o povo se atemoriza, Moisés, que já estava instruído ali, né, por Deus sobre todas as coisas, Moisés, ele toma uma atitude diferenciada, porque ele fala no capítulo 14, no verso 13, ele diz, não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos dará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. No versículo 15, o Senhor diz, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, é interessante observar duas coisas nesse texto. Quando o Senhor diz, por que clamas a mim? Parece que a gente, né, fala assim, ué, Senhor, mas tu não está vendo? Vai perguntar por que tu está clamando? Você não está vendo por que eu estou clamando? Não é isso, irmãos. Quando Deus fala isso, Deus está querendo dizer, Moisés, eu não já tinha falado para você que esta guerra, essa situação já está sob controle, ou seja, você já tem a vitória? E outra, eu já te dei ferramentas para resolver essa situação? Porque depois o Senhor pega e fala o quê? Sobre a vara sobre as suas mãos. Ou seja, tem situações, irmãos, que a gente fica desesperado, clamando, e parece que o Senhor não está nos ouvindo, ou o Senhor está falando assim, né? Por que está clamando tanto? Tipo, eu já dei a solução do problema, eu já te dei estratégia, eu já te dei ferramentas para resolver essa situação. Amém, irmãos? E o Senhor pega e fala, diz aos filhos de Israel, como eu já havia dito, atenção ao termo, que marchem. Irmãos, quem é que marcha?
Quem que marcha, irmãos? Soldados. Soldados fazem parte do quê? De um exército. Então, observe algo interessante, que até então, o povo israelita, ele era conhecido ali como os hebreus, como os filhos de Israel. Existem alguns termos ali atribuídos quando se refere ao povo. Mas, após a saída do Egito, é a primeira vez que vemos esse termo ser usado, aplicado aos israelitas, um exército. Aí você desce lá no versículo 19 e diz assim, no versículo 19 do 14, o anjo de Deus que ia diante do quê? Mais alto? Diante do quê? Do exército de Israel. Então nós vemos o quê? Que Deus tira um povo escravo, que foi escravizado no Egito. E ali, a partir daquele momento, Deus está levantando um grande exército. Por isso que o Senhor fala, diz ao povo que marchem, porque o Senhor está levantando um grande exército. E aí os leitores de Bíblia vão entender, né? Mais à frente, esse exército se levantando, lutando, não é? Deus está, a partir deste momento, levantando de um povo escravizado um grande exército, irmãos. Nós fazemos parte, aleluia, desse grande exército. Nós militamos essa mesma guerra. Amém? E aí, o texto também, ele deixa claro, né? Moisés, ao escrever esse livro, ele deixa claro em que o povo, ele atravessou o mar em pés, ou seja, a seco, né? Ele repete isso, se eu não me engano, acho que por umas 4 vezes no texto, né? Moisés, ele deixa bem claro, a partir do verso 16 diz, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E ele repete isso, né? Por várias vezes. Então, nós entendemos também, irmãos, que quando Deus já abriu, né? Fez caminho para nós passar, Deus já deu a direção sobre todas as coisas. E que quando nós passamos, né, por um momento de crise, direcionados pelo Senhor, não fica nem vestígio daquele problema que você passou, né? Nós vamos passar com nossos pés enxutos pelo mar. Ou seja, não trazendo vestígio nenhum, não. Você não vai passar por esse problema se atolando, se acabando, saindo todo, né? Não, irmãos, é sem vestígio, porque Deus, quando faz a obra, Ele faz completa, para que nós tenhamos certeza de que o Senhor que fez e que faz todas as coisas sobre as nossas vidas, né? Então, esse texto, irmãos, depois os irmãos quiserem discorrer sobre ele, da passagem, se os irmãos ainda não leram ou quiserem reler para lembrar, né? É maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ver os detalhes em que Deus cuida de tudo ali. Então, após, né, irmãos, acontecer todas aquelas coisas, o Senhor abriu o mar, fazer como uma parede, a Bíblia diz, à sua direita e à sua esquerda, o povo passar a pés enxutos. O Senhor, então, dá novamente direção a Moisés, né, que o povo egípcio já estava tentando, o exército já estava tentando, já estava dentro do mar, né, tentando perseguir, porque o Senhor depois já tirou a nuvem e deu permissão para que eles seguissem atrás. E então as águas se fecham e todos morrem. É interessante que o texto diz no versículo 31, e viu Israel a grande mão do Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Aí cabe nós observar, né, irmãos? O povo, ele precisou ver todas essas coisas para poder, então, temer e crer no Senhor e crer no seu servo. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos falou que bem-aventurados somos nós, porque nós não vimos, mas nós cremos. Glória a Deus. Então eu e você somos bem-aventurados. Nós podemos não ter testificados extraordinários, né, feitos do Senhor como este,
aleluia. Mas nós vemos todos os dias o agir do Senhor, os milagres de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E eu, particularmente, quando leio isso, eu me sinto lá também. Olha, irmãos, olha, é uma coisa assim, é difícil até de compartilhar, porque fica uma coisa meio doida, né, dentro de casa, irmãos. Glória a Deus, eita Deus. Em casa sozinha a gente se solta, né? Em casa sozinha a gente se solta. E eu me sinto lá também, irmão. Já estou lá com Miriam, tocando no pandeiro e agradecendo ao Senhor, me alegrando, porque parece que eu estou vivendo também junto com o povo todas essas coisas. Bem-aventurados sois vós, que não viram, mas creram. Então, que nessa manhã, queridos, nós possamos sair daqui com a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, o Senhor está agindo sobre todas as causas. Eu não sei quais são as crises que você tem enfrentado, mas saia daqui encorajado, fortalecido através da palavra do Senhor, aleluia, para enfrentar todas essas situações, crendo que Deus, Ele está conosco, e diante de tudo que nós passarmos, o Senhor, Ele vai nos fortalecer, o Senhor, Ele vai nos capacitar em todas elas. Eu creio nisso, irmãos. Para nós concluirmos, apenas, deixar a leitura da conclusão na nossa revista, que diz: a história bíblica nos mostra que, mesmo quando a realidade e as perspectivas humanas não conseguem visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor Deus é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos, para a glória dEle. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta manhã. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, por ter nos suportado, nos tolerado durante esses minutos, e aos nossos líderes, pela confiança em nos permitir ministrar a palavra nesta manhã. Deus abençoe a cada um. Eu agradeço. Deus abençoe a irmã Socorro pela excelente aula, Aula abençoada. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Eu quero convidar os irmãos, tem uma boa presença hoje aqui, pessoal, e também creio que tem alguns irmãos nos vendo, online, e os irmãos que puderem vir para a escola dominical, venha, venha, será um prazer. Estamos retomando aí, tem algumas mudanças, temos algumas dificuldades, mas Deus nos dará vitória, eu creio, Deus nos dará vitória. E nos últimos dias, nos últimos meses, eu sei que todos viram muito essa frase: fique em casa. Fique em casa. E continue. Se você está no grupo de risco, não pode vir, fique em casa. Mas se você pode vir, venha. Independente de você ficar em casa ou vir. Eu vou querer mudar um pouco essa frase de fique em casa. E fique firme com Jesus. Independente da situação ou circunstância. Fique firme com Jesus. Irmão, temos um trimestre abençoado. O pastor Abner, ele pegou alguns personagens da Bíblia para tratar esse trimestre. Então venha. Ele foi falado de Abraão, de Isaac, de José, hoje de Moisés, um grande líder. Vamos aprender sobre Ruth, sobre Esté, sobre Daniel, sobre Jó, sobre Davi, sobre Daniel, sobre Paulo. Então venha. Se você não puder vir, acompanhe online. Só para resumir e concluir essa aula tão abençoada, que os irmãos sabem que eu falo demais, e fiquei alguns tempos sem falar, não vou me empolgar aqui. Mas é muito interessante e emocionante ver essa passagem de Moisés. E o que me chama muita atenção é que o povo começa a murmurar. Mas não é fácil, o povo está num beco sem saída, irmãos. Não tem para onde ir. Na frente tem um mar, e atrás tem cavalos e cavaleiros e carro, e um faraó irado. E o povo conhecia, alguns deles conheciam Faraó, conhecia seu exército. O povo está com medo. E eu vejo Moisés falar para o povo: não temas, fique quieto. E aí eu acho que o povo começa a falar assim: mas Moisés ele perdeu a noção. Não tem para onde ir. Nós estamos cercados e Faraó vem atrás e vai matar nós. E ele manda ficar quieto, que o Senhor vai nos livrar. Irmão, e aí eu começo a tentar entender. E eu vejo o escritor do livro de Hebreus me responder. O escritor do livro de Hebreus diz que Moisés sai do Egito sem medo nenhum do rei. Ele não teme
a saída dele. Por quê? Porque ele enxergava o invisível, irmãos. Aí eu pergunto, como é enxergar o invisível? Moisés não temeu, porque ele enxergava o invisível. Mesmo que tinha um mar, mesmo que tinha um faraó atrás dele, mas ele enxergava o mar aberto. Mediante a diversidade, é tempo da igreja viver por fé e não por vista. Viver por fé é ver o invisível, é não poder tocar no tangível, mas ter certeza que o Senhor está conosco, é ter certeza que vamos tocar aquilo que é impossível tocar, é ter certeza que vamos passar, porque o Senhor está conosco, e mediante a fé, nós conseguimos enxergar o invisível. É preciso viver com fé. O mar na frente está, mas eu consigo enxergar além do mar, eu consigo enxergar o mar aberto, eu consigo enxergar o livramento do Senhor. Amém, irmãos? Eu falo demais, né? Quero convidar aqui o pastor Itamar para estar encerrando, né? Para estar dando encerramento da CBD. E domingo tem mais, né? Domingo tem mais. Acompanhe nós, que será mais uma aula abençoada. Eu quero já agradecer a todos os irmãos que estão presentes, também o Theo, por nos auxiliar aí, tecnicamente. Nós não temos muita habilidade, todos os obreiros, o pastor, muito grato e muito bom retornar à nossa CBD. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos. Confesso que eu estava com saudade, estou, matando uma saudade. Vejo os adolescentes, jovens. Domingo que vem, nós temos aqui a capacidade, ainda nos 25%, nós podemos colocar aqui 50 pessoas. Então os irmãos venham para a escola dominical domingo que vem. É um trabalho que nós temos focado bastante com o Geilson e o Alex, nesse sentido, faz tempo, desde quando nós chegamos aqui. E sempre foi um trabalho de suma importância para a família, para irmãos, irmãs, para que venhamos ter um alicerce sólido para caminhar nesses tempos mesmo. Na escola dominical eles permanecem diferenciados, porque eles aprendem da palavra. Não estou aqui dizendo que os outros não, mas é melhor, fortalece-nos, ou ficamos mais fortalecidos para passar tempos difíceis. Então venham domingo que vem, porque nós estamos com uma cooperação boa hoje já. Tá? Você em sua casa, dá para você vir tranquilo, nós estamos aqui com a média de 20 irmãos, cabe mais 30, 35, tá? Mas se você não puder, como o Alex bem citou, se estiver na área de risco, fique em casa, veja através, ali, do seu celular e amém, tá? Que Deus te abençoe grandemente também, porque a prudência é necessária, nos resguardar é necessário. Está na área de risco? Fique em casa, como o Alex bem citou. Aula maravilhosa, tá bom, irmão Socorro? A todos, muito obrigado. À noite, grande culto, hein? Grande culto também. Possam vir aqueles que podem, que tiverem condições, com devida precaução, como aqui estão todos de máscara, Todos com álcool gel aqui disponível, Então vocês podem vir dessa forma, com certeza, volta para casa, levando para do seu lar segurança também, Essa é a questão. Então, deixa eu citar aqui rapidinho, veja só, como eu disse agora há pouco, nós temos um grupo no WhatsApp de pastores do campo, em que todos se conversam ali, nem todos, claro, mas a grande maioria. Nós temos visto pastores desesperados pedindo oração, porque fulano, beltrano, partiu da sua congregação. Não estou dizendo que isso não possa acontecer aqui, porque Deus está no controle, mas até agora, aqui no Piratininga, graças ao bom Deus, nenhum ainda, por causa do coronavírus, partiu. Mas se prove o Senhor também partir, mas o importante é que nós façamos a nossa parte, com zelo e com amor e com cuidado do próximo. Muitos não entendem, acham que falta fé em nós, por isso que nós estamos bloqueados, quantas igrejas estão cheias. Mas aquelas igrejas cheias não é sinal de espiritualidade. Às vezes pode ser um sinal de descaso, de poder levar para a sua casa esse vírus terrível. Quem só pode dizer isso? Quem já teve experiência com ele. Eu creio que a grande maioria já teve. Então a precaução é necessária. Prudência, o Senhor Jesus nos ensinou. Não é falta de fé, é equilíbrio. É pé no chão. Não é verdade? Espiritualidade é se preocupar com o próximo, é amar o próximo, é pregar o evangelho, é zelar pelo papai e pela mamãe. Espiritualidade, é
engloba muitas coisas. Agora, vir adorar, você pode vir, com certeza. E o que mais o pastor quer é ver a igreja cheia. Qual é o pastor que não quer ver a sua igreja cheia? Fala para mim aí. Mas que seja cheio com uma forma correta, direcionado de uma forma correta para a glória de Deus nesses tempos de crise que estamos vivendo. Mas eu quero que vocês venham dentro dos cuidados necessários, tá bom? Domingo que vem, novamente, nesse trabalho maravilhoso que é a IBD, tá? Todos podem vir, jovens, adolescentes, os irmãos, cabem, como disse aqui, mais uma média de 30 pessoas, né, Ivan? Aproximadamente, né? O Ivan que tem feito essa organização junto com a Lindo aí, né? Demarcando os lugares e cuidando da parte de higiene, né? São os grandes responsáveis por essa área, tá bom? Que Deus abençoe a todos, vamos pôr de pé orar. Eu falo muito. Como eu sempre disse para o Alex não fala muito, não fala coisa de Deus, tem que falar mesmo, e para nós é edificante. Irmã Conceição, Deus te abençoe grandemente a tua vida. Socorro, né? Sabia que eu ia errar. Não foi de propósito, não. Vamos orar? Vamos orar para nós estarmos, tá bom? Em nome de Jesus, voltando à ativa. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela irmã Socorro, obrigado pelo Alex, obrigado pelos obreiros, obrigado por todos que têm trabalhado na tua obra, os que não podem estar, Pai, porque estão zelando da sua família. Senhor, capacita cada um, livra-os de todo mal. Senhor, aqui assim possamos dizer ao Senhor obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Aos alunos, voltem para o seu lar mais fortalecido na palavra. A todos possamos aprender a cada dia do Senhor. Muito grato por todos os benefícios do Senhor, em o nome santo de Jesus, amém. Amém, vamos dar a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, amém? Amém. Acho que a bênção apostólica é boa, né? Deus abençoe.